compartilhar com você, nesses próximos 35 minutos, uma palavra preciosa que Deus tem colocado no meu coração. Nós encerramos uma pequena série e quarta-feira, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, eu comecei a falar sobre vencendo. A primeira mensagem foi vencendo as adversidades através da fé. E hoje eu quero falar com você sobre vencendo através da fé. Porque nem sempre o que nós vamos enfrentar é uma adversidade. Nem sempre o que nós precisamos vencer é uma luta, um problema ou uma dificuldade. Às vezes, nós precisamos vencer uma situação que está ali como uma oportunidade para alcançarmos um objetivo. E Deus vem falando muito forte ao meu coração sobre nós termos uma percepção espiritual do que Deus está fazendo. E hoje eu queria que você, à luz da Bíblia Sagrada, entendesse isso. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, pela graça somos salvos, é isso que Paulo está dizendo. E aí ele diz assim: e essa salvação, ela se dá mediante a fé. E isto, ele diz, a fé não vem de vós, é um dom de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu sei que nós somos salvos por graça, e esta salvação se dá por intermédio da fé, que não é uma fé nossa, é fé dom do Senhor. E que nesta noite, Pai, por intermédio da Tua palavra, possamos compreender como vencer, como ter a percepção para vencermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, eu me coloco mais uma vez, como tenho me colocado ao longo desses 20 anos, à Tua disposição, para que a minha vida seja mais uma vez um instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos e irmãs, minha família, eu queria começar relembrando um pouquinho do que eu falei quarta-feira, porque nós temos uma arma poderosa que é a fé. Mas quando nós analisamos isso dentro da vida espiritual das pessoas, dentro da obra de Deus, as pessoas não têm uma boa compreensão acerca da fé. Primeiro eu queria te dizer que a fé é um dom. O que é um dom? Um dom é uma habilidade que é concedida pelo Espírito Santo. A fé, ela não é desenvolvida através da minha capacidade, através da minha religiosidade. A fé, ela não é desenvolvida porque eu sou uma pessoa espiritualizada, como muitos dizem. Não, a fé é algo, é uma habilidade que é concedido através do Espírito Santo de Deus. A quem? Aos seus filhos. Existem dois tipos de fé: uma fé que é dom de Deus e uma fé que é chamada de fé natural. Fé natural, todo ser humano na face da terra tem, todos têm fé natural. Fé dom de Deus, não são todos que têm, só tem os salvos, os filhos de Deus. Por quê? Porque, vou ler novamente, porque pela graça sois salvos mediante a fé, ou seja, a fé é um dom que Deus nos dá para crermos nele, para sermos salvos, e isso não vem de nós, não vem da nossa família, não vem da nossa força de vontade, é um dom dado por Deus. Então, todos os filhos de Deus têm este dom da fé. Antigamente, se você pegar alguns textos da Bíblia, você vai perceber que está escrito assim: Senhor, Jesus falou, mulher, a tua fé te salvou, olha, nunca vi fé como essa. Por que que isso acontecia? E a gente vê um grande erro dentro da igreja evangélica, as pessoas fazendo culto de busca de fé. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me dá a porção dobrada da fé. Senhor, me dá fé. Isso não existe mais. Através de Jesus, nós recebemos o dom da fé, a mesma medida, todos nós. A minha fé é igual à sua. Eu
Eu não tenho mais fé do que você. Você não tem mais fé do que eu. Todos nós temos a mesma medida. Deus repartiu a cada um a mesma medida de fé. Então qual é a diferença? Porque uns creem, outros não creem. Aí entra a confiança na fé. Ou seja, as minhas experiências com Deus, a minha vida através da fé, através da obediência à palavra, através de uma vida com Deus, aí eu tenho confiança na fé. Quanto mais experiências nós temos com Deus, mais você aprende a confiar, mais você aprende a se mover por fé, melhor dizendo. Quanto mais você experimenta do sobrenatural de Deus através da fé, mais você vai agir e vai ter um comportamento de fé. Então, as pessoas, bispo, o que é a fé natural? A fé natural é a fé que toda pessoa tem. É a fé que você fala, olha, eu tenho fé que eu vou terminar a minha faculdade, eu tenho fé que amanhã eu vou fazer tal coisa, eu tenho fé, sabe, que eu vou sair daqui e vou ir para minha casa, vai dar tudo certo. Isso é uma fé natural. Eu tenho fé que eu vou parar no ponto de ônibus, vou esticar a mão, o ônibus vai parar porque isso é um procedimento. Então, isso é uma fé natural. É uma fé que toda pessoa tem. Toda pessoa tem essa fé. É uma fé do ser humano. Qual que é a diferença da fé dom da fé natural? A fé natural, ela depende da minha capacidade, da minha força de vontade. E aí existe uma limitação. Eu estou limitado à minha fé natural. A minha fé natural, por mais que eu creia, mas eu vou no médico, eu tenho uma fé natural, e o especialista diz assim, olha, sinto muito, o problema do senhor é muito grave, é muito sério, não há cura. Nesse momento a fé natural desaba. A fé natural desaba. Mas, quando nós nos movemos pela fé, dom de Deus, você vai ao médico, a mesma situação, e o médico diz, olha, não tem jeito, isso aqui não tem cura. A tua fé não te faz olhar para aquilo que ele está dizendo, te faz olhar para aquilo que a Bíblia diz, que Jesus é o médico dos médicos, que Ele é o Senhor dos senhores. Então, a fé natural se limita à ação humana. A fé dom de Deus não tem limite, porque ela está firmada em Jesus, e Ele é o Deus sem limite, é o Deus ilimitado, o Deus eterno, imortal, invisível, mas real. Está dando para você compreender? Então, estou fazendo só passando um pouquinho do que eu falei no domingo, na quarta-feira, desculpe, para você entender. Então, a fé natural é limitada, depende do homem. A fé dom de Deus é ilimitada, porque ela manifesta a ação sobrenatural de Deus. A fé natural nos conecta com a nossa vida natural. A fé dom de Deus nos conecta com o mundo sobrenatural do Senhor. Então, em 1 de João 5,4 diz assim, porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, como eu vou vencer o mundo? Através da fé, dom de Deus, através daquilo que o Senhor fala na sua palavra. Então, a nossa fé, ela é uma arma tanto de defesa, para nos protegermos, mas também é uma arma de ataque. Efésios 6,16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, sejam eles quais forem, seja uma má notícia, seja uma luta, seja uma guerra contra você, seja uma dificuldade, seja um problema que se levanta contra a sua vida, nós temos o escudo da fé, nós temos uma arma para nos protegermos e também para nós contra-atacarmos. Então, a fé nos protege. E o que eu quero falar com você a partir de agora? Da importância de nós sabermos espiritualmente o momento de usar a nossa fé. Nós temos que entender como que nós colocamos a nossa fé em ação, porque algumas pessoas pensam assim, bispo, a fé é algo muito forte, muito barulhento, no grito, e quando eu tenho fé lá, isso é a fé natural, porque a fé dom de Deus, ela não é exercida através do meu esforço. É óbvio que há momentos que nós estamos orando aqui, nós gritamos, nós pulamos, uau, sem problema nenhum, não há nenhum problema nisso. O problema é quando eu acho que Deus só se manifesta quando eu grito. Às vezes você vê uma pessoa e ela está ali contrito, sentada ali, e ela está falando com Deus, e o outro está pulando, então, talvez aquele que está sentado quietinho, está exercendo a sua autoridade através da fé, e o outro não, porque não necessariamente o barulho está atrelado à fé, porque a fé é uma ação do Espírito, não uma ação da carne. A fé, eu vou te mostrar aqui,
é uma obediência à palavra, e não é uma manifestação calorosa da minha carne, embora não há problema nenhum, volto a dizer, se você assim se sente em fazer, não há problema nenhum, eu muitas vezes também me manifesto dessa forma, oro dessa maneira. No entanto, o que a gente precisa entender, que a fé, ela não é dada por uma ação, porque eu estou muito agitado, porque eu estou gritando. A gente confunde muito isso. Olha, aquela pessoa quando ora, olha, é um homem de fé, porque grita muito, ora, olha, é um homem de fé. Não necessariamente porque alguém faz barulho significa que seja uma pessoa de fé, tá bem? Porque a Bíblia diz que quando sou fraco é que sou forte. Às vezes Deus ouve um sussurro, um cicio, às vezes nós falamos com Deus com um gemido inexprimível. Você não tem nem força às vezes para orar. Eu muitas vezes não tive força na minha vida para orar, e muitas vezes foi de joelho, caído no chão, sabe, e sussurrando, e eu sei que o Senhor ouviu o meu clamor, ouviu a minha voz, ouviu a minha oração. Então, a gente precisa entender, porque senão a gente vai misturando e vai achando que Deus ouve, a regra é essa, quando eu grito, ou quando eu faço isso, ou quando eu tenho essa atitude. Não, a fé, dom de Deus, ela é manifestada quando eu obedeço, e é essa percepção que eu quero que você tenha. Por quê? Porque senão, se você não tiver percepção espiritual para como lidar com as situações, como lidar com as oportunidades através da fé, muitas coisas não acontecem ou não aconteceram ainda, porque ao invés de nós agirmos por fé, ao invés de nós obedecermos a palavra, nós muitas vezes recuamos diante de uma grande oportunidade que Deus nos dá. Deixa eu te mostrar aqui, Hebreus 11:8. Pela fé, o pai da fé é Abraão, né? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Primeiro, Abraão creu no que Deus falou. Olha o que é a fé é obediência, é obedecer. Ele teve uma percepção, ele foi. Ele não sabia para onde ele ia, mas ele teve uma atitude, ele foi. Então, a fé, é importante você compreender, ela é uma atitude de obediência. Mais do que qualquer outra coisa que você possa imaginar, um homem de fé, uma mulher de fé, é alguém que obedece aquilo que a palavra de Deus orienta. Gênesis 12:1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja só, Abraão, ele ouve a voz de Deus, Deus fala com Abraão, que a partir dele nasceria uma nação, a partir da vida do filho de Abraão, Isaque, Deus daria a ele uma descendência, que seria como as estrelas do céu, tão numerosa como as areias da praia. Então, e Deus fala com Abraão, Abraão crê, Abraão obedece, e Abraão tem o que? Uma percepção espiritual. Eu falei muito isso aqui quarta-feira, da importância de algumas coisas que chegam nas nossas vidas, e nós temos que ter a percepção do que Deus está falando. Abraão teve uma percepção muito grande daquilo que Deus estava falando ao seu coração. O que acontece com muitos homens e muitas mulheres de Deus? Não estão atentos ao que está acontecendo à sua volta. Às vezes tem alguma coisa acontecendo à sua volta, e você acha que isso é uma luta, é um problema, é uma dificuldade. Mas, se você olhar para esta situação com os olhos da fé, com uma percepção do que Deus está fazendo, você vai olhar diferente. Lembra de Abraão? Abraão está ali com seu conforto, com a vida estabilizada. Chegam para ele e falam: Abraão, 5 reis se uniram e saíram dizimando diversos povos, entre eles Sodoma. E eles foram lá, invadiram Sodoma, arrebentaram com tudo, pegaram as mulheres, as crianças, seu sobrinho Ló estava lá com a família, levaram embora. Abraão disse: como é que é? Pegaram Ló, 5 reis, Abraão disse: espera lá, para você entender o que é uma percepção espiritual. Abraão fala: junta aí 318 homens, os melhores que tiver, vem comigo, nós vamos para uma guerra. Abraão pega 300 homens, vai para uma guerra, e ele chega lá, ele dizima 5 reis, ele arrebenta com tudo, pega tudo para ele,
pega a família de Ló. Vem o rei de Sodoma, ele fala: olha, se você me desse pelo menos as mulheres, não, você leva tudo é teu, leva tudo, não quero nada. Ele vai e fala: olha, separa os despojos entre os homens. Ele pega uma parte, o melhor ali está com ele. Vem um homem sem genealogia, eu falei isso quarta-feira, sem princípio de dias, fim de existência, e Abraão, nunca se falou de dízimo na vida, ninguém sabe o que é, nunca houve uma obrigatoriedade de dízimo. Abraão vai ter uma percepção, e ele estabelece, antes da lei, o dízimo. Ele vai e ele dá dos melhores despojos, o dízimo para Melquisedeque, rei de Salém, Deus em manifestação de carne, forma humana, percepção espiritual. Por que Abraão pega 300 homens e vai para uma guerra contra 5 reis? Porque ele é louco? Porque ele é kamikaze? Não, porque se você ler novamente, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, há uma promessa de Deus sobre a vida dele, ele tem a percepção do que Deus falou, ele vai e ele enfrenta e ele vence. O que eu quero que você entenda, que muitas vezes você não tem a percepção de quem você é em Cristo. Muitos homens e mulheres de Deus não têm a percepção de quem são em Cristo Jesus, do que Deus fez na tua vida. Às vezes você se sente fraco, cansado, desmotivado, sem valor, sem esperança, você se sente a pior criatura da terra, porque você não tem percepção, ou não está tendo a percepção do que a palavra de Deus diz a seu respeito, do que Deus prometeu para você, do que Deus tem preparado para você. Você consegue compreender o que Deus está falando? Então, algumas coisas acontecem, e você acha isso é um problema, mas se você tiver uma percepção espiritual, você vai entender que aquilo na verdade é uma alavanca para Deus dar uma nova oportunidade, um novo rumo para a sua vida. Às vezes aquilo que muitos chamam de problema é uma oportunidade, se você tiver percepção espiritual, uma oportunidade para Deus mudar a sua vida. Amados, entenda pelo Espírito Santo de Deus o que eu vou te falar nessa hora, guarda isso no teu coração. Comece a perceber os sinais de Deus na tua vida. Comece a perceber o que está acontecendo à sua volta. Comece a perceber, sabe, algumas coisas que Deus está te falando, que Deus está te mostrando. Tenha esta percepção espiritual. Comece a mover a sua vida através da fé. Porque se você olhar para uma situação e com os olhos naturais, você vai ver problema. Se você olhar para uma grande oportunidade com os olhos naturais, você vai achar que tua mão não alcança. Quantas vezes uma oportunidade, uma grande porta se abriu para você e você, por falta de coragem, você teve medo e disse: isso não é para mim, eu vou passar isso para uma outra pessoa, isso não é para mim. Quantas vezes alguém disse, algumas pessoas se gabam, não, porque sabe, eu ajudei fulano nesse negócio, fulano ficou rico, sabe, ficou rico graças a mim, que eu ajudei, eu falei para fazer daquele jeito. Uau, como você é bonzinho. Será que não seria melhor você ter abraçado então esta oportunidade que Deus te deu, ter ido lá e feito conforme Deus te ensinou e te orientou e enriquecido você? E ter prosperado você? Então às vezes tem coisas que Deus coloca nas nossas mãos e nós, por conta do medo ou por qualquer outro motivo, por não ter percepção do que Deus está falando, nós liberamos a bênção e perdemos a oportunidade. Amado, às vezes são pequenos sinais em que Deus está mostrando alguma coisa para nós. Houve um período, diz a palavra do Senhor, que 3 anos e meio não chovia, e o profeta Elias, ele vai orar para que chovesse, depois de 3 anos e meio sem chuva. Isso é narrado em 1 de Reis 18:41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, que é o jardim do campo, o campo fértil, a vinha do Senhor. Ele sobe ao Carmelo, encurvado para a terra, meteu o rosto nos joelhos, ele foi orar. Então, diante de desafios que nós enfrentamos, às vezes você tem algo grande, você tem que orar, tem que colocar diante de Deus, tem que apresentar diante do Senhor. Foi o que ele fez. 43, e disse ao seu moço: sobe, olha para o lado do mar,
ele subiu, olhou e disse: nada há. Nada, então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma pequena nuvem, como a palma do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro, desce para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com as nuvens e o vento caiu, grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. O que significa isso daqui? Às vezes são pequenos sinais que Deus está mostrando e às vezes as pessoas não percebem. Amados, nada pode substituir alguém que tem uma percepção espiritual. Nada pode, na tua vida, pode substituir a percepção que é dada através da fé. A fé te faz ver coisas que mais ninguém vai ver. A fé vai te fazer enxergar oportunidades que ninguém mais vai enxergar. A fé vai fazer você... Deixa eu te explicar. Como eu identifico alguém que está vivendo por fé? Geralmente são pessoas que olham para algo e conseguem enxergar ali um milagre. É alguém que olha para uma pequena nuvem e fala: vai chover. É alguém que olha para uma pequena porta e fala: uau, esse negócio aqui vale a pena, isso aqui vai, hoje não, mas amanhã ou depois isso aqui vai me dar muito lucro. É alguém que olha para uma terra, às vezes seca, árida, e fala: olha, isso aqui, eu sei que se eu investir nessa terra, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar, eu vou colher muito aqui. Então, às vezes, algumas coisas estão muito próximas de nós, e nós estamos tão distraídos que nós não percebemos. Mas uma coisa Deus falou muito ao meu coração, quero compartilhar com vocês. Existem oportunidades na vida que só vão passar uma única vez. Não vão passar 2, não vão passar 3, não vão passar 4. A gente tem uma forma errada de pensar assim. Ah, sabe, bispo, não foi hoje, vai ser de uma próxima vez. Lamento te dizer, tem coisa que é uma única vez, é uma única chance, é uma única oportunidade na sua vida, e você tem que agarrar. O que vão acontecer são outras oportunidades diferentes, mas existem oportunidades que são únicas. Você tem que ter percepção. Tem pessoas que não estão percebendo o que Deus está falando. Tem pessoas que não estão percebendo de que forma Deus está trabalhando. Tem pessoas que não estão atentos ao que Deus está mostrando. Por quê? Porque o foco da vida está onde não deve. O foco está em coisas que não valem a pena. Amados, o inimigo, ele é especialista em colocar tropeço e distrações nas nossas vidas. Para quê? Para que a gente, às vezes um probleminha que acontece aqui, e você faz desse probleminha a tua vida, o teu mundo, gira em torno de uma bobagem, enquanto uma grande oportunidade está passando. Esta semana foi meu aniversário, eu estava em casa comendo um churrasco que a minha família fez, e eu ouvi um negócio assim que eu falei: uau, olha como as coisas acontecem. Estava o sogro do meu filho, o doutor Ico, ele estava falando: olha, você sabe que uns anos atrás, numa cidade aqui de São Paulo, um senhor foi lá, deram tiro, fizeram um tumulto, um barulho todo, uma confusão toda, e aí a polícia toda veio, e não, fugiu para lá, fugiu. Enquanto a polícia rodoviária toda saiu para ver que tumulto era aquele, uma bobaginha, passou um caminhão carregando droga. Depois eles descobriram, muito tempo depois. Então, às vezes, o diabo age assim. Ele bota um barulhinho aqui, um negócio para você ficar perturbado, preocupado com uma bobagem aqui, para você perder a percepção do que está acontecendo, de algo grande que Deus quer fazer chegar na tua vida. Então, a gente tem que começar a olhar, não mais com o olhar natural, mas com o olhar da fé. Bispo, como assim tem oportunidade? Eu não acredito nisso, tem oportunidade que é única na vida. Eu vou te mostrar na Bíblia então. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Teve outra oportunidade de Caim e Abel apresentar a oferta diante de Deus? Teve? Teve outra chance? Uma vez só, acabou. Uma vez só, não apresentou, acabou. Uma vez só, não fez, acabou. Uma única chance. Abel foi lá e ofereceu a oferta, deu o melhor dele. Olha aqui, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara,
pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Teve outra chance? Não. Aí a Bíblia diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Bispo, tem oportunidade que é única na vida? Vamos ver. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual Deus condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Os patriarcas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Teve outra oportunidade? Noé teve uma chance. Ele agarrou, ele construiu a arca, acabou. Quantas vezes uma oportunidade chega e a gente não consegue enxergar? Quantas vezes coisas estão acontecendo e a gente não consegue ver? Pela fé, Abraão, versículo 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Quantas chances Abraão teve? Você acha que Deus teria dado uma segunda chance para Abraão? É agora ou nunca? Abraão, é o seguinte, quero fazer de você uma grande nação, topa ou não topa? Quer ou não quer? Ele diz, eu vou agora, partiu sem saber para onde ia, não teria uma segunda chance. É que a gente fica sempre querendo justificar a ausência da nossa percepção espiritual. Eu queria dizer uma coisa para vocês, amados. Comece a olhar para algumas situações à sua volta, mas com esse olhar da fé. Sabe, com um olhar, sabe, realmente de acordo com aquilo que a Bíblia fala. Segundo aos Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Na nova aliança, no novo pacto, nós não precisamos de sinais, nós precisamos crer. Porque, se Deus não me mostrar a pequena nuvem, eu não vou. Amado, tem que ter percepção espiritual. Tem coisa que não vai ter sinal nenhum. Tem coisa que é uma percepção, Deus coloca no teu coração, um fogo queima aqui, Deus te mostra alguma coisa, e não adianta você ir falar com mais ninguém. Não adianta, olha, amados, a pior coisa que algumas pessoas cometem, o maior erro que algumas pessoas cometem na vida, é Deus dar uma percepção, Deus fala algo com a pessoa, individualmente, e ela vai procurar quem? Alguém para conversar. Não estou pensando nesse negócio, o que você acha? Mas para! Toma cuidado com isso. Deus já falou? Porque senão alguém pode jogar um balde de água fria na tua cabeça. Alguém pode dizer para você, você é maluco, você é louco, você não faça isso. Você imagina Abraão falando assim, não, vou conversar com a família. Gente, Deus apareceu, vocês acreditam que Deus apareceu para mim e falou comigo, para eu largar tudo isso aqui, largar vocês, que vocês estão tudo um bando de gente que não é para andar mais junto. O que o povo ia falar para Abraão? Abraão, você fica fumando esse, como é o nome dessa erva aí? Como é o nome? Não, tem um nome, Fábio, você que fumou muito isso, como é o nome? Cannabis. Desculpa, Fábio, não, cannabis não, seu negócio era outro. Olha, Abraão, para com esse cannabis aí, que tá isso aí, vai arrebentar contigo. Iam falar para ele, Abraão, esse negócio aí, isso não está legal. Imagina Noé. Falei, gente, o que vocês acham? Construo ou não construo? Porque Deus falou que vai acabar com tudo isso aqui. O que vocês acham? Eu imagino o povo falando para Noé, pelo amor de Deus, Noé, não viaja, Noé. Noé, construir o quê? Tem coisa que Deus fala ao teu coração. Deus vai falar com você. Não adianta você achar que alguém vai... Não, se Deus não der um sinal, é por isso que muitas pessoas estão vivendo o novo pacto, a nova aliança, onde a Bíblia diz o quê? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não... Isso é a fé. Fatos que você não está vendo, mas você tem que crer. Eu estou acreditando. Eu creio no que Deus está falando, eu creio no que Deus vai fazer, eu creio no que Deus está falando ao meu coração, e aí, porque eu estou crendo, eu vou agir, uma percepção, uma sensibilidade, eu vou dar os passos e as portas vão se abrir, as coisas vão acontecer. Sabe qual é o grande problema da maioria de nós? Nós esperamos a aprovação das pessoas.
nós queremos que alguém seja avalista daquilo que Deus nos falou. Eu sempre me recordo, está aqui, cadê minha sogra? Deve estar trabalhando lá atrás, preparando a festa que vamos ter daqui a pouco, surpresa, festa surpresa. Um dia eu peguei e falei assim, eu vou largar tudo e vou embora para Itanhaém. Eu tinha arrebentado com a minha vida profissional, a empresa faliu, quebrei, mas estava passando dificuldades, às vezes não tinha comida para o meu filho comer pequeno, passamos, assim, vou dizer que passamos fome, porque às vezes tinha uma bolacha, água e sal para comer e um pouco de carne moída, mas passamos muita privação, muita dificuldade, nome sujo, a gente estava tudo arrebentado. Fui trabalhar no ABC Paulista, meu sogro tinha uma indústria, fui trabalhar lá, a empresa cresceu. Quando eu estava no auge da minha vida profissional naquele momento, tinha um salário alto, meus 2 filhos, Laura e o Lucas, numa boa escola, nós morávamos num bom apartamento, num bairro nobre, no ABC, ali em Ribeirão Pires, a nossa vida estava no auge, convênio médico, tudo. Eu disse, eu vou largar tudo isso aqui e vou embora para Itanhaém. Eu não consultei carne e sangue. Quando eu falei com a bispa falou, amor, aquele jeitinho dela, você tem certeza? Eu falei, Deus já falou no meu coração. Ela falou, então estamos juntos. Quando eu fui falar isso na empresa, meu Deus do céu, até minha sogra, que deve estar lá preparando a festa, falou, isso vai dar errado, não faça isso. Ninguém acreditava. É uma mulher crente, ninguém acreditava. Não, é verdade, é loucura, não faz isso. Eu fui chamado de louco por uma pessoa. Você é louco, Itanhaém. Aí nessa hora já começaram a falar mal de Itanhaém. Cortei a amizade com essas pessoas todas. Teve gente que foi falar mal de Itanhaém. Não, porque Itanhaém é o que de praia, vai virar o que? Caiçara. Eu falei, eu não vou, eu sou. Amados, ninguém queria que eu tomasse aquela postura, aquela decisão. Se você me perguntar, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foi a decisão mais certa que eu tomei na minha vida. Deixei tudo e vim para cá. É tão bom que até minha sogra veio atrás. Uma sogra vinha atrás de um genro? Ah, vocês estão de brincadeira. Uma sogra vinha atrás de um genro? Sei, gente, é de Deus ou não é? Você consegue, eu estou brincando um pouquinho, mas para suavizar, para você entender. Algumas oportunidades são perdidas. Bispo, por que algumas situações se complicam? Sabe quando complica a vida de uma pessoa? Quando a gente não tem sensibilidade do que Deus está falando com a gente. Quando a gente não percebe o que Deus está falando, olha, entenda pelo Espírito que eu vou te dizer. Talvez tenha um monte de complicação na tua vida, um monte de coisa que aconteceu, porque você não entendeu. Deus já falou com você 10 vezes, mas você finge que Deus não está falando com você. Deus já mandou você tomar uma decisão, você fala, não, agora não, eu vou esperar mais um pouquinho, eu vou esperar parar de chover, você fala, não, vou esperar voltar a chover, volta a chover, e você fica esperando. Vou te mostrar isso aqui na Bíblia para você entender. Números 22, 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor parado no caminho, com sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho. Indo pelo campo, então Balaão espancou a jumenta, fazendo-la tornar ao caminho. Essa passagem, os príncipes de Moabe contratam Balaão para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. E eles oferecem um dinheiro, uma propina. E Balaão era uma espécie de profeta que, onde beneficiava ele estava ali. E Deus fala, Balaão, contra o meu povo não rogue praga, contra o meu povo não fale mal, não se levanta contra o meu povo. E Balaão, e eles foram insistindo. Chega uma hora que Balaão vai. Só que ele não estava tendo a percepção de que Deus estava contra aquilo. Deus não queria ele fazendo aquilo, mas ele queria. Ele estava focado no financeiro, no dinheiro. Olha o versículo 27. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, espancou a jumenta com a vara.
A jumenta estava tendo percepção, estava vendo, Balaão não. Então, amados, a gente percebe que tem pessoas que não estão tendo percepção do que está acontecendo à sua volta. Estão cegos, totalmente cegos. Não estão enxergando o que Deus está mostrando, o que Deus está falando. Não estão enxergando. Olha o versículo 28. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Eu fico imaginando, a jumenta começa a conversar com ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo, e ele trocando ideia com a jumenta. Parece umas irmãs aqui da igreja, né, que conversa com planta, né? Cadê a Cida, né? Conversa com planta, né? Conversa com planta, né? Tem uns que conversa com cachorrinho. Tudo bem que o cachorrinho entende, né? Mas e a pessoa, ele conversando, e a jumenta conversando com ele, trocando, e ele não percebeu nada. Às vezes pode parecer uma coisa assim, fora do normal, fora do comum, mas às vezes é tão óbvio que Deus está falando com a gente não percebe. Às vezes é tão óbvio o que está acontecendo, e a pessoa não percebe. Então, 31, o Senhor abriu os olhos de Balaão, ele viu o anjo do Senhor que estava a caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Olha que coisa, amados, tem gente indo por um caminho que Deus não chamou. Escuta o que eu vou te falar aqui, eu sei que tem pessoas me assistindo agora pela internet, isso aqui é muito sério o que eu vou falar. Tem gente indo por um caminho que Deus não aprova, mas a pessoa está indo, porque não tem percepção espiritual. Sabe que tem pessoas hoje na obra de Deus que estão se aliando a pessoas erradas, estão se afastando da vida espiritual, buscando apenas o material. Vou falar de novo. Tem gente que está indo por um caminho que Deus não chamou para ir. Tem gente que está indo por um caminho que Deus não aprova, e a pessoa não está tendo percepção disso. Tem pessoas que estão se aliando com pessoas erradas, como Balaão fez. Estão se afastando do espiritual, pensando apenas no material. Tem gente fazendo guerra com quem não deve, por uma percepção errada, uma visão equivocada. Tem gente se aliando com pessoas que não deveriam se aliar, ouvindo que não deveriam ouvir, se aliando, fazendo alianças que não poderiam fazer, buscando apenas a questão material, o financeiro, e não estão percebendo que Deus não está nisso, que Deus não aprova, porque não tem percepção espiritual. Amados, tem gente hoje, está dando uma direção para a vida, muito ruim, um caminho muito errado. Você sabe que quando nós entendemos e temos a percepção do que Deus está falando, Deus nos conduz e coloca pessoas no nosso caminho. Olha a diferença de Balaão, que se aliou com os príncipes de Moabe, por uma questão financeira, por um benefício próprio, e foi por um caminho que Deus não aprovava. Deixa eu abrir um parênteses aqui, está assim de gente na obra de Deus fazendo isso. Abandonando a igreja, abandonando a vida espiritual, se aliando a pessoas por conta de coisas materiais e financeiras. Foi o que Balaão fez. Foi o que Balaão fez. Tem gente que ao invés de ter a percepção, né, do cuidado de Deus, do zelo de Deus, daquilo que Deus está falando, da forma com que Deus está cuidando da sua vida, não. A pessoa, ao invés de ter percepção daquilo que Deus está falando ao seu coração, não. Ela está fazendo aliança com pessoas que não devem, estão por torpe ganância, por desejo apenas de buscar uma vida material, estão se afastando do espiritual. Tem gente assim hoje na obra de Deus, que colocou o espiritual de lado, para poder buscar
o material, e aí faz aliança com qualquer pessoa. Não importa quem é, se vai me trazer um benefício, um lucro, eu quero uma aliança com você. Amados, foi o que Balaão fez. Foi o que Balaão fez. Sabe que há muitos príncipes neste mundo, como os príncipes de Moabe, disfarçados de pessoas que vão abençoar a sua vida, mas que na verdade, sabe aquilo que eu falei, né? O doutor Ico me falou, é um barulho aqui, uma distração, para você não ver o que Deus está fazendo, para você perder a oportunidade que talvez seria a única na sua vida. Tem gente perdendo a oportunidade. Abraão não perdeu. Ora, Gênesis 12:1, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei, vou fazer de você uma grande nação, vou te abençoar, vou te engrandecer o nome, você vai ser uma bênção, eu vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, em ti serão benitas todas as famílias da terra. Ele entendeu isso, e sabe o que aconteceu quando ele entendeu isso? Deus deu os meios para que tudo aquilo que ele precisasse, acontecesse na vida dele. Eu queria encerrar falando uma coisa para você. Comece a perceber o que está acontecendo à sua volta. O profeta Isaías profetizou isso há 2.700 anos atrás. Ele disse assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Amados, quando nós entendemos e temos percepção do que Deus está falando, a gente começa a ver as oportunidades de Deus nas nossas vidas. A gente começa a ver coisas que outras pessoas não estão enxergando. Bispo, o que isso tem a ver com a fé? A fé nos faz enxergar aquilo que Deus quer e aquilo que Deus tem para nós. A fé nos faz ver aquilo que ninguém vai ser capaz de ver com os olhos naturais. A fé vai fazer você acreditar em algo quando ninguém vai acreditar, e quando aquilo acontecer, muitos vão bater nas suas costas e vão dizer: olha, eu já sabia, eu acreditava muito no teu potencial. Mentira. Coisas só vão acontecer nas nossas vidas, sabe quando? Quando a gente se mover por fé, quando a gente começar a olhar para aquilo que Deus está falando, e você vai perceber, amados, Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Obedeça a palavra de Deus, obedeça o que Deus está falando ao seu coração. O que está acontecendo à sua volta? Bispo, eu tô passando por uma luta aqui dentro da minha casa. Amados, foca no Senhor, foca na palavra, sabe, coloca isso nas mãos de Deus, e começa a perceber o que está acontecendo à sua volta. Tem gente que só está focado no problema, a vida virou isso aqui, olha, a tua vida é tudo isso aqui, mas tem gente que a vida está aqui, ó, só nisso, só num problema, bispo, mas é que o meu problema é o financeiro. Tem gente que parou no financeiro e só vive em conta da vida financeira, e o resto está parado. Será que a sua vida é só a vida financeira? Tem gente que está com problemas, mas não estou desvalorizando o seu problema, não estou desmerecendo o seu problema, mas tem gente que anula toda a vida por conta de um problema. Tem pessoas que estão paralisadas porque algo ruim lhe aconteceu. A sua vida é muito mais do que isso. Começa a perceber: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Deus está dando uma direção nova, um novo rumo. Comece a perceber. Deus fez isso com Abraão, amados, deu um novo rumo para a vida dele. Ele entendeu o que Deus tinha dito. O que eu vejo hoje são pessoas distorcendo a palavra, as pessoas distorcendo o que Deus fala. Eu encerro com o que o Senhor fala para Abraão, que está em Gênesis 12:2, que diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Isso Deus quer fazer na sua vida. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer engrandecer o seu nome. Você acha que Deus te tirou de onde Ele te tirou
para te envergonhar? Você acha? Você acha que, de verdade, você acha que Jesus não se importa com você? De verdade. Bispo, é que é tanta luta que eu tenho. Todo mundo tem. Mas tem gente que só está focado naquilo, naquele momento, na luta, não olha o que Deus está fazendo. Amados, Deus tem coisas para colocar na tua mão, para você fazer, para mudar a tua vida. Às vezes a gente olha, tem gente que há muito tempo era para estar muito bem, mas lá atrás, não teve percepção, se deixou levar, se deixou envolver, se afastou daquilo que era bênção para a sua vida. Mas quantas vezes Abraão teve problema por causa de Ló? Ló não tinha percepção. Sabe que eu vou dizer uma coisa para você? Tem gente que às vezes só traz problema para a tua vida, e você precisa enxergar e falar assim: Senhor, o que eu preciso entender disso daqui? O que eu preciso compreender disso aqui? Me ensina isso, me ensina a lidar com isso, mas não para o resto da tua vida. Mas às vezes tem gente que vem usado pelo diabo para fazer você se distrair aqui, ó, enquanto as bênçãos, as oportunidades estão passando à sua volta e você não enxerga. Não abra mão do que Deus tem para você. Tenha percepção. Sabe, eu falei hoje de manhã em Santos. Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, me dá teu filho. E Abraão fala: Ismael? Não. Isaac. Sacrifica ele para mim. Olha o que é a percepção espiritual. Abraão fala: tranquilo, vamos embora, bora lá. Pega o menino, pega a lenha, pega o fogo, leva o fogo na mão, lenha embaixo do braço, leva o menino, cutelinho, machado, vamos embora. O menino fala: pai, estou vendo o fogo na tua mão, estou vendo a lenha, o cutelo. Cadê o cordeiro para o sacrifício? Jeová Jireh, Deus proverá. Vamos embora, Deus proverá. Penso eu, o que Abraão pensou? De ti farei uma grande... Com quem era a nação? Com Isaac. No mínimo ele pensou: eu vou matar, ele ressuscita. Eu vou matar, ele traz de volta, porque é com ele. Percepção. Pera, Deus não prometeu? Prometeu, percepção. Tem que ter percepção. Deus prometeu. Tem promessa de Deus para a tua vida? Tem? Então você tem que ter percepção. Pera lá, é para emprestar e não tomar emprestado. Bispo, eu só estou tomando emprestado. Então começa a perceber, porque às vezes tem uma oportunidade que é para você pegar ela e Deus te prosperar, só que você não pega, porque sei lá por que, não tem percepção. Mas é muito grande. Não, mas para eu poder conseguir isso aqui, eu tenho que arrumar toda uma papelada. Arruma a papelada, amada, arruma logo. Bispo, mas para eu poder conseguir isso aqui, eu tenho que fazer um curso. Faz logo esse bendito curso, pelo amor de Deus. Bispo, mas para eu conseguir isso aqui, eu tenho que fazer. Faça, tenha percepção. Tudo que tinha que fazer, Abraão fez. Tudo que tinha que fazer, Noé fez. E no grande dia, Deus honrou. Tenha percepção do que Deus tem falado ao teu coração. Faça o que você tem que fazer. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Se eu não quiser plantar, eu não vou colher. Se eu não acreditar no que Deus está falando, nada vai acontecer. A gente tem que ter percepção. Essa igreja hoje está aqui de pé, porque há 15 anos atrás, Deus me deu uma percepção no Rio de Janeiro. Quando o apóstolo falou: toda igreja tem que ter uma sede própria, não vá pagar aluguel. Eu saí de lá e disse: eu vou comprar um terreno. Nós não tínhamos dinheiro, Deus deu tudo. Mas Deus dá, quando a gente acredita, quando a gente se move por fé. Comece a movimentar a tua vida. Sua vida, quem é que acha que a vida está parada, levanta a mão. Não tenha vergonha não, quem acha que a vida está parada aqui, levanta a mão. Isso aí, não tem vergonha. Começa a dar uma movimentada. Começa a movimentar. Senhor, ora, Deus vai te dar uma direção, mexe, trabalha, faz, as coisas vão começar a acontecer. Não adianta ficar parado.
orei hoje, bispo, orei de manhã, Senhor, me abençoa. Tomara que te abençoe, te promovendo para um lugar mais alto, para um lugar sublime. Começa a movimentar a tua vida, amado. Começa a fazer um movimento. Põe o pé na água, o mar vai se abrir. Começa a se movimentar. Deus vai mover as águas. Começa a se movimentar. Tenha percepção do que está acontecendo à sua volta. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir isso para Deus nessa hora? Vamos? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos pedir isso para Deus, Pai. O Senhor está falando de fé e nos ensinando a ter percepção, porque não adianta a fé se nós não tivermos percepção aonde devemos usá-la. Pai, quantas vezes nós não percebemos a hora certa de usar a nossa fé? Quantas vezes, Pai, nós não percebemos, mas hoje nós estamos aqui te pedindo, nos ajuda nessa nossa falta de sensibilidade. Nos ajuda a enxergar o que nós não estamos conseguindo enxergar, Pai. Nós não queremos mais viver desse jeito. Deus, abre os olhos do seu povo, de tal maneira que cada um comece a enxergar agora as grandes oportunidades que o Senhor vai trazer. Talvez oportunidades que já bateram na nossa porta, e nós simplesmente rejeitamos, ignoramos, desprezamos, simplesmente pelo fato de não termos a percepção que era o Senhor. A tua palavra diz que o apóstolo Pedro, quando via o lençol com alimento, ele estava condenando e dizendo: é impuro, porque ele não teve a percepção de que aquilo o Senhor já havia santificado. Às vezes tem coisas que as pessoas ainda estão assim, é impuro, isso não é bom, isso não é bênção, quando na verdade é o Senhor que está enviando aquilo para mudar a vida, para transformar, para dar um novo significado. Senhor, eu quero hoje, ao sair daqui, juntamente com cada irmão meu, que todos saiamos com esta percepção. Se alguém fez aliança com os príncipes de Moabe, tem seguido pessoas, tem, Senhor, se desviado, Pai, do foco, da percepção espiritual e buscado um caminho equivocado, que isso cesse em nome de Jesus, que isso cesse em nome de Jesus, e que haja também a sensibilidade agora, para enxergar as grandes oportunidades. Talvez alguém que já começa a reconhecer que muitas bênçãos se passaram e a pessoa não conseguiu agarrar, mas a partir de hoje será diferente em nome de Jesus. Abre os olhos do teu povo, assim como o Senhor abriu os olhos de Balaão para que ele enxergasse. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos enxergar as oportunidades do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus.